Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula para a gente poder falar um pouquinho mais do livro de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia. E hoje a nossa aula é uma aula bem importante também, eu acho ela muito incrível, uma das mais incríveis, que é Jesus nas Escrituras. E hoje especificamente no Novo Testamento. Para mim é uma grande responsabilidade de falar do livro de Deus, especialmente de Jesus Cristo na Bíblia. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, se você pegar a sua Bíblia e você lê-la em Lucas 24, 27, depois que Jesus ressuscitou, ele estava conversando com os dois que estavam indo para a aldeia de Emaús, e Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, ele deu um estudo bíblico para aqueles homens, e ele, começando por Moisés, quer dizer, pelos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, ele foi andando pelos profetas e indo e mostrando que todos os profetas falavam dele, e expunha assim o que constava de Jesus em cada escritura, em cada texto, em cada livro, em cada parte dela. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer, só que hoje nós vamos fazer isso no Novo Testamento. Então, o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre Jesus? E é esse a aula de hoje. Espero que você aproveite. Uma boa aula. Quando você abre os evangelhos, especialmente o evangelho de João, está aí na sua tela, um versículo do evangelho, uma das cartas, que está em João 20, versículo 30, ele diz assim: Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E depois em 1 João 5, 11 e 12, na carta, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então esses dois versículos, especialmente a primeira parte do Evangelho, ele diz que João, ele escrevendo, ele falou: olha, eu escrevi tudo isso, Jesus fez muito mais que isso. Curou muito mais gente, fez muito mais milagres, mas esses são suficientes para vocês entenderem que ele é o Filho de Deus. E você, crendo nele, terão a vida eterna. Então o propósito das Escrituras é você, estudando a palavra de Deus, conhecer Jesus. E quem conhece Jesus tem a vida eterna. No 1 João 5,11, que a gente acabou de ler, que está aí na sua tela, diz que o testemunho de Deus é esse: ele nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Veja que a Bíblia é bem direta, assertiva. Ela não fala: olha, quem vai na igreja A, ou na igreja B, ou na igreja C, ou na igreja Y, ou na igreja Z, esse tem a vida eterna. Não, quem tem Jesus no coração, na vida, e segue a ele, tem fé nele, é um discípulo dele, este tem a vida eterna. É bem categórica, e é por isso que nós estamos fazendo essa aula, para que, como pregadores, nós temos que apresentar Jesus para as pessoas, seja lá a passagem que nós formos pregar, que nós vamos estudar, que nós vamos mostrar, nós temos que tentar enxergar aonde Jesus está ali e como ele pode atingir as necessidades e levar a vida eterna para a pessoa. Então, o objetivo dos evangelhos é para que as pessoas leiam ele e creiam em Jesus. E quem crê em Jesus recebe a vida eterna. Portanto, o propósito das Escrituras é apresentar o Filho de Deus que veio morrer por nós e nos salvar. Bom, como eu já falei antes, se você quer conhecer a palavra para pregar, você precisa estudá-la, lê-la. E especialmente eu aconselho você a fazer isso toda a Bíblia. Pega a Bíblia, tem um programa de leitura da Bíblia que chama-se Ano Bíblico. Você deveria ler a Bíblia em um ano. Você não tem compromisso de ler em um ano, você pode ler em mais, 2 anos, lendo devagar, prestando atenção, ou ler mais rápido se você ler mais rápido. Mas eu acho que sempre vale a pena você fazer isso pelo menos uma vez na vida. Na verdade, seria bom fazer várias, pegar a Bíblia de Gênesis e ir até o Apocalipse para você entender a mensagem central dela, do começo ao fim. Agora, especialmente os evangelhos, e você deve dar uma atenção especial para eles, porque neles é que se conta abertamente a vida de Jesus. Falam que a Bíblia ela é progressiva, então ela começa, no princípio criou Deus, e Jesus vai sendo revelado cada vez mais, como uma luz que vai aumentando, e daí ela atinge o seu máximo nos evangelhos. Então, quando a gente abre o Novo Testamento, eu aconselho você a pegar
hoje, amanhã, pegar e começar a ler o Novo Testamento, começa em Mateus e vai em frente, você vai encontrar 4 evangelhos. E os 4 evangelhos são visões diferentes da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa nova do reino de Deus. E sempre a gente fala, não, no livro de Mateus, não, é o evangelho segundo Mateus, quer dizer, é a boa notícia segundo a versão, a visão de Mateus. O evangelho segundo Marcos, porque é a boa notícia de Jesus Cristo e do reino de Deus segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E eu coloquei algumas anotações aí no slide, você está vendo aí na sua tela. João apresenta Jesus como o verbo de Deus, aquela palavra forte que criou tudo lá no começo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e haja isso, haja aquilo. Aquela voz que criou tudo é Jesus. E João coloca ele como filho de Deus, como um com o Pai, poderoso como Deus. Mateus apresenta Jesus como o Messias, aquele que a nação de Israel estava esperando como Salvador, o ungido de Deus. A palavra Messias quer dizer ungido, que recebe uma unção especial do Espírito Santo para uma missão, e no caso de Jesus para nos salvar. Marcos é o evangelho da ação, ele é considerado o primeiro que foi escrito, e Jesus é colocado como o Filho do Homem, também o Messias, com autoridade para repreender as doenças, os demônios, autoridade sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um assunto central em Marcos e em todos os evangelhos. E ainda o evangelho de Lucas, onde Jesus é colocado como o salvador do mundo, não só o salvador de Israel, mas também para os gentios que não são judeus, para que todos pudessem receber Jesus. Ele é jornalístico no sentido de que Lucas não foi um apóstolo, então ele foi atrás de testemunhas, e ele começa o evangelho dizendo isso: olha, eu fui atrás, eu conversei com as pessoas e elas deram o testemunho de que elas viram Jesus, andaram Jesus, e aí ele fez uma narrativa coordenada para que o interlocutor, aquele que lê, tenha certeza do que foi instruído. Então aí uma visão bem geral dos 4 evangelhos. Todos os 4 olham de ângulos diferentes para Jesus Cristo. O Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, ou seja, que tem a mesma ótica. E João, ele dá uma visão um pouco diferente, não é diferente no sentido de divergente, mas ele coloca uma visão de Jesus Cristo como Deus de uma maneira mais aberta e mais direta. Os outros também têm isso, mas João é mais aberto, ele é mais próximo de Jesus, então os outros 3 são chamados sinóticos. Vamos em frente? Então, qual o conteúdo dos evangelhos? Então, os evangelhos, eles começam, às vezes, nas profecias de antes do nascimento de Jesus, né? Do Velho Testamento, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu reino, sobre o seu trono, que viria na cidade de Belém. Então são centenas de profecias, talvez milhares, que falem do nascimento de Jesus, que através dele se receberia o perdão dos pecados, que ele seria o Filho de Deus, o Salvador. E no Evangelho de Isaías, o Cordeiro que morreria, no livro de Daniel, as 70 semanas, a época certa do Messias, Miqueias falando que ele nasceria em Belém, o livro de Salmos mostrando que seria crucificado, que seria tratado como malfeitor, e muitas profecias mesmo. Então essas profecias aparecem no Evangelho. O nascimento de Jesus, né, o evento natalício, que com todos os momentos sobrenaturais, os anjos, disse um amigo meu, um autor, Min Rodor, falou que, não sei se ele leu em algum lugar, mas Jesus não foi normal, nem um pouco, porque ele era o Filho de Deus. Então, quando ele nasceu, foi dia à meia-noite, e quando ele morreu, foi noite durante o dia. Então, o nascimento de Jesus, os anjos no céu, a anunciação aos pastores, a anunciação a João Batista, ao Simeão, João Batista como profeta, vindo como primo de Jesus, Maria Isabel, todos aqueles eventos, a anunciação para Maria dos anjos são sobrenaturais e constam dos evangelhos. A infância de Jesus, os evangelhos não dão muita ênfase, mas eles falam um pouquinho sim. Jesus cresceu, nunca teve pecado, e cresceu numa distante cidade obscurecida chamada Nazaré. Por isso ele é chamado de Nazareno. Também o batismo, que é o momento que o Espírito Santo desce em Jesus e dá a ele o poder de curar, o poder de fazer milagres. O Espírito Santo sempre esteve com Jesus desde o nascimento no ventre de Maria, mas no batismo ele é ungido para uma missão especial, para ser Messias, Salvador, ungido, Cristo. Todas essas palavras significam a mesma coisa. Messias quer dizer ungido. Christos é do grego, quer dizer ungido também. E Salvador, que nos salva do pecado e da condenação. Então depois os evangelhos vão mostrar o ministério de Jesus,
ele curando, ele ensinando, ele pregando, as pessoas se arrependendo, alimentando as multidões, servindo aquelas pessoas que pareciam como ovelhas sem pastor, num sistema religioso que estava corrompido e tinha se afastado dos objetivos de Deus. Depois o evangelho vai culminar levando Jesus para o sacrifício, para a cruz. Ele não nasceu para qualquer coisa, ele nasceu para dar a vida por nós. Havia um plano de substituição. E depois a ressurreição de Jesus, quando ele se levanta dos mortos como vitorioso da morte sobre Satanás, para dar para nós a vitória. E depois profecias ainda sobre a volta dele, sobre a igreja, sobre a vinda de Jesus, os períodos da igreja. Então todo esse conteúdo ele está presente nos evangelhos. O próprio Deus andando entre nós na pessoa de seu Filho é a mensagem central. Por isso que os evangelhos são a revelação maior de Deus para nós. Porque Deus ele encarna, ele vem aqui e anda entre nós. E apresenta Jesus como Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem. É um com Deus, é divino pelos poderes, pelos milagres que ele faz, e também é humano. Tem fome, tem sede, tem cansaço, sofre, tem dor, morre. Então o seu ministério ele abarca o ensino da palavra de Deus, do reino de Deus, os princípios de Deus. Ele abarca curas quando repreende os demônios, repreende a doença, mostrando que Deus veio para restaurar. E a pregação convidando as pessoas para que se arrependam e entrem no reino de Deus. O reino de Deus é o tema favorito de Jesus, o amor do Pai, que Deus aceita a todos. Todos são aceitos através dele, todos são aceitos para que sejam transformados, não através de rituais, de tradições, de regras que os judeus tinham inventado, que nem estavam na Bíblia, mas através do amor de Deus, da fé nele, no Filho de Deus, no Messias, todos são aceitos. Ok, e então eu coloquei aqui alguns textos de exemplo dos evangelhos, né, bem simples, eu aconselho você a ler, para mim não tem uma leitura melhor do que a leitura dos evangelhos. Eu coloquei alguns textos do evangelho de Lucas, então tá aí Lucas 4, 17 em diante. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus tinha entrado na sinagoga, na igreja, que é a sinagoga, no sábado, exemplo dele, deixou para nós, e lá deram para ele o livro de Isaías, e ele abriu e achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, da libertação, do perdão. E fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Então aqui nós vemos Isaías 61, depois você pode procurar na sua Bíblia, Jesus colocando sobre ele aquela profecia de Isaías, dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Deus Eterno estava sobre ele, e capacitando ele, ungindo ele, fazendo dele Cristo, Messias, para anunciar boas novas, boa notícia, o Evangelho aos pobres, porque os pobres eles eram menosprezados pelas elites religiosas, colocados como malditos, então eles se preocupavam neles mesmos, eles não administravam o serviço que Deus tinha planejado em favor do povo, porque ministério é isso, trabalhar em favor de alguém, serviço de alguém. Eles trabalhavam em favor de si mesmos. Então o Espírito de Deus veio em Jesus para trabalhar em favor dos pobres, anunciar boa notícia que eles eram aceitos, que tinham salvação, vida eterna. Também para proclamar libertação aos cativos. Cativos de quem? Não cativos de Roma, que é o que eles esperavam, mas cativos de Satanás, cativos das doenças, cativos dos demônios, cativo do pecado, cativo da morte. E o Messias vem com uma obra muito maior do que a libertação política de Roma, mas uma libertação do pecado, do sofrimento, da dor, da morte e dar vida eterna. Também traz restauração da vista aos cegos. Então, uma linguagem simbólica para abrir os olhos espirituais, mas literal também. O cego enxergou, o mudo falou, o morto ressuscitou, e colocar em liberdade os oprimidos, que estavam oprimidos por Satanás, seja através do pecado, da morte, da dor, do sofrimento e do sistema religioso corrompido que tinha. Deus tinha estabelecido aquele sistema, mas ele tinha se corrompido. E finalmente proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o ano da alegria, o ano da cura, da libertação.
E lá em Isaías fala também do dia do juízo de Deus. Só que naquele momento que Jesus ele entrou e leu, ele não falou que o dia do juízo estava chegando, porque ali ele iniciaram o ano da graça, o dia da graça, da restauração. E aí ele diz, olha, isso que eu acabei de ler se cumpriu nos vossos ouvidos. O que o Espírito Santo profetizou pelo profeta Isaías aconteceu em mim. Eu fui ungido para fazer isso. Então aí nós vemos como que era o ministério de Jesus. E é isso que você vai ler nas páginas do Evangelho. Jesus curando, libertando, ressuscitando os mortos, pregando, pessoas se convertendo, os pobres se arrependendo, entrando no reino de Deus, enquanto os religiosos, os poderosos, às vezes ficam de fora por coração duro deles, e a profecia se cumprindo, mostrando que o reino de Deus havia começado. Bom, eu coloquei mais essa transparência de Lucas capítulo 7 pela importância do ministério e pela importância do ministério de João Batista. Então vamos ler aí. Então lhes respondeu, ide e contai a João. João tinha perguntado, ele estava preso, João Batista. E aí ele mandou mensageiros perguntarem a Jesus, olha, você é o Messias mesmo? João parece que estava em dúvida, ou a gente vai ter que esperar outro. E aí Jesus deu a seguinte resposta, olha, eu não vou falar se sou eu, vão e contem para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, acompanhem na sua tela, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E tendo se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. O que saístes a ver no deserto? Porque as pessoas iam até João lá no deserto ouvir a pregação dele. Um caniço, quer dizer, uma vara agitada pelo vento? Mas o que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que os que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Mas o que saístes a ver então? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais que profeta. E esse é aquele de quem está escrito, eis aí envio ante tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Uma profecia lá do Velho Testamento que dizia que o mensageiro de Deus prepararia o caminho do Messias, faria o trabalho de Elias. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, o João ficou em dúvida, ele estava preso, e ele mandou o recado, Jesus, é você mesmo ou a gente vai ter que esperar um outro profeta? Aí Jesus mandou a resposta, vão e falem para ele o que vocês estão vendo. E o que eles estavam vendo? Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, os surdos ouviam e os pobres recebiam o Evangelho. E quando João ouviu isso lá no cárcere, ele falou, é ele, não há dúvida, ele é o que nós estamos esperando, o Salvador, o Messias. E aí Jesus falou, bem-aventurado é o que não se escandalizar em mim, quer dizer, aquele que me aceitar. É feliz, é bem-aventurado. E aí Jesus fala assim, o que vocês foram ver lá no deserto? Um pedaço de cana agitado pelo vento, uma pessoa rica? Ele fala, os ricos estão nos palácios, então João não é rico. Um profeta? Ele fala, sim, um profeta. É muito mais que profeta. Esse é aquele que a profecia do Velho Testamento falava que viria antes de mim. Deus falando, olha, antes de mim vem um profeta especial. E Deus é o próprio Cristo. Então, Jesus estava falando, a partir desse momento, aquela ordem de coisas, aquela aliança do Velho Testamento, da lei, não no sentido dos 10 mandamentos, mas dos rituais cerimoniais, a morte de cordeiro, os sacerdotes como ministros ali ministrando no templo, tudo aquilo, aquela ordem de sistema aquele sistema iria se encerrar, não seria mais necessário, porque agora o verdadeiro Messias havia chegado. E João foi o profeta que fechou a ordem dos profetas messiânicos e abriu o início da igreja, o surgimento da igreja. Ela nasce a partir do batismo de Jesus Cristo e da pregação do reino de Deus. Então por isso que João é considerado um dos maiores profetas por Jesus Cristo, ou o maior profeta, que ele fecha a sequência dos profetas messiânicos e abre o ministério da igreja. Agora a igreja cristã a partir do Messias. Antes de João o Messias viria. Agora depois de João o Messias já veio. O reino se iniciou e a salvação está disponível a todo aquele que crê no Filho de Deus. Legal, né? Então aí nós vemos que a importância do Evangelho como o início desse momento aonde Jesus Cristo abre o reino. Ele fala, o reino está próximo, se arrependam e entrem nele, creiam em mim, Jesus Cristo. Ele fala assim. Coloquei aqui um texto do Evangelho de João, um começo, para vocês verem como que ele é mais profundo em alguns aspectos e um pouco diferente. Ele diz assim, no princípio era o verbo, acompanhem na tela João 1, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, aquele verbo que criou tudo no princípio, ele estava lá
no princípio, e ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele abre rasgado que Jesus Cristo é Deus, é divino, é um com o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele foi o canal que fez a criação. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, João está falando, Jesus é o Criador. Aquela voz que dizia, haja luz, e houve luz, haja o firmamento, aquele poder é o próprio Cristo, que veio agora para nós. E no versículo 12 ele diz, a todos quantos o receberam, porque muitos rejeitaram. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O ser humano que era filho de Deus no Éden, por criação, perdeu esse status por causa do pecado, mas agora Deus devolve esse status àqueles que creem no seu Filho, Jesus Cristo. E o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os que creem em Jesus nascem de Deus. Eu e você, quando cremos em Jesus como nosso Senhor, nós nascemos de Deus. Nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, mudamos, somos uma nova criatura. E o versículo 14 diz assim, o verbo se fez carne, aquele verbo, Deus que criou tudo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A mesma glória que tinha lá no Shekinah do santuário, eles viram através de Jesus. E é incrível que quando ele fala, esse verbo habitou entre nós, ele se fez carne, o verbo habitou é tabernáculo. É a mesma palavra que tem a raiz do tabernáculo, esquené em grego. Então, é como se o evangelista João está dizendo, olha, o verbo Deus, ele se fez carne, ele se tabernaculou. Assim como nós estamos vestidos de, somos carne e osso, ele se fez carne, se vestiu de carne, e veio nesse tabernáculo e andou entre nós, cheio de graça, verdade, e nós vimos a glória de Deus através de Jesus. Profundo e incrível. Aquele tabernáculo do deserto agora representava o verdadeiro tabernáculo, que é o próprio Jesus Cristo. Bom, e Jesus tem autoridade, de acordo com os evangelhos. Ele é filho de Deus, portanto ele tem divindade, ele tem poder sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a natureza, ele acalma o mar, ele multiplica os alimentos, ele cura leprosos, ele ressuscita mortos. Então ele é filho de Deus e um com o Pai, e filho dos homens, é nosso irmão mais velho também, o segundo Adão, como Paulo vai chamar nas cartas. Ele perdoa pecados, ele limpa leprosos, ele cura toda sorte de doenças e enfermidades. Em outras palavras, ele repreende o reino do mal e restaura. Ele expulsa os demônios, ele traz perdão, oferece perdão e salvação. Então por isso ele é ungido, como a gente já falou agora de pouco, é ungido pelo Espírito de Deus. O Messias, o Salvador. Messias quer dizer ungido. O Cristo, em grego, Messias é hebraico, a palavra quer dizer ungido, e Cristo é a palavra grega que quer dizer ungido. As duas quer dizer ungido pelo Espírito de Deus, pela autoridade para ser o Filho de Deus e o Salvador. E ele oferece a vida eterna aos que nele creem, enviado pelo Pai. Só Deus poderia fazer isso. Jesus fala claramente, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu dou a todos aqueles que creem. E aí os evangelhos vão mostrar que através da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, que é onde praticamente todas as profecias do Velho Testamento culminam. Desde o Gênesis, o cordeiro que foi morto lá no Éden, o sacrifício de Abraão, quando Deus manda ele sacrificar Isaac, e ele não chega a sacrificar, tipificando Jesus, o cordeiro pascal no Êxodo, que morre para que Israel possa ser libertado do Egito, representando que Jesus ia morrer para nos libertar do pecado, o sacrifício que aconteceu no santuário, o pão da vida, que representava o maná, a luz do mundo no santuário, a água da vida que emana dos que creem em Jesus através da água do santuário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todas as profecias de Isaías, o Cordeiro, a ovelha muda, as 70 semanas de Daniel, o que irá nascer em Belém, mas os Salmos falando que Jesus seria morto como um criminoso, que seria traspassado, perfurado. Então praticamente todas as profecias, muitas profecias do Velho Testamento culminam na cruz e na ressurreição. Por isso que Jesus fala para os discípulos, olha, vocês são lerdos, vocês não entenderam que o Messias precisava padecer e ressuscitar? Então quando Jesus ressuscita, ele conquista a vitória sobre Satanás, a autoridade sobre a morte e sobre o pecado. Ele vai falar para os discípulos, antes de subir e de fazer discípulos de todas as nações, mas antes ele fala assim, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Amigo, Jesus tem autoridade no céu e na terra.
sobre eu e você para dar a vida eterna a todos que nele creem. Isso é incrível. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho. E então, só uma questão de tempo até o Evangelho chegar a todos. E segundo Mateus 24,14, então virá o fim. Portanto, Jesus tem autoridade como o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E é no nome dele que nós devemos proclamar os nossos sermões para que as pessoas creiam nele e tenham a vida eterna. Bom, e aí quando nós falamos da ressurreição e ascensão, elas são como o selo de que Jesus realmente é o Filho de Deus, o Messias, porque é o único que venceu a morte. A Bíblia diz que o anjo desce do céu e fala e chama Jesus. E Jesus, pelo poder do Pai, ele se ressuscita como vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre os demônios. Então ali é o selo. Ele é o Salvador. Pela fé nele se recebe a vida eterna. Assim como ele ressurgiu dos mortos, quem crê nele receberá a vida eterna. E depois ele vai passar mais 40 dias com os apóstolos, que são os dias mais incríveis, porque é quando, segundo o Evangelho de Lucas, o entendimento dos apóstolos é aberto. Se você pegar a sua Bíblia, em Lucas 24, dá uma pausinha no vídeo, acha aí, e pega, você vai ver que incrível. Lucas 24, 44 e 49. Diz assim: a seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu falei estando ainda convosco. E importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus falando agora depois de ressuscitado. Olha, tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos 5 livros de Moisés, nos profetas e nos salmos se cumpriu. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E acontecendo que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E eles, então, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, esses 40 dias posteriores à ressurreição foram os mais incríveis. Porque Jesus abriu o entendimento para que eles entendessem todo o plano da salvação, a morte dele que era necessária e a ressurreição. E que agora eles deveriam ir para todas as nações proclamar no nome dele o perdão dos pecados e a vida eterna. Jesus agora estava sentado no trono ao lado do Pai, à destra do lado direito, e intercede por nós e pela sua igreja. E ele enviaria o maior de todos os poderes para a sua igreja, o poder do Espírito Santo. É para eles ficarem na cidade de Jerusalém até receberem o Espírito Santo, e a seguir deveriam ir até os confins da terra, proclamando o poder, a autoridade de Jesus. Bom, e agora nós vamos para o livro de Atos, né? E Jesus no livro de Atos, a gente vê Jesus nos pés, nas mãos, na boca da igreja. Jesus deu uma promessa para eles, que era a promessa do Pentecostes, que eles deveriam ficar em Jerusalém até receberem o poder. Mas não sabiam que era o Pentecostes, eles sabiam que era o poder do Espírito Santo. E então Jesus ficou 40 dias com eles, e quando Jesus foi para o céu, dali 10 dias seria essa festa chamada Pentecostes, que era quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Então eles oraram e buscaram o poder de Deus por 10 dias em oração, como nós falamos naquela aula da oração, lembra? E aí eles buscaram o poder do Espírito Santo. E quando foi no dia do Pentecostes, acompanhe na sua tela aí, Jesus tinha falado: olha, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer que quando eles fossem revestidos de poder, não era mais para eles ficarem em Jerusalém, era para eles saírem e pregarem para todos, não só para os judeus, para todas as nações. Então Jesus no livro de Atos, você vai encontrar ele falando com os apóstolos em visões, você vai encontrar no tema central da pregação deles. A pregação deles não era os mandamentos de Deus, o sábado, a morte, era Jesus. A mensagem principal deles era Jesus. Ele é o Salvador, ele é o Messias. Tudo girava em torno dele, tudo era em função dele. Não quer dizer que nós devemos pregar os outros temas da palavra de Deus. Sim, mas tudo deve levar como um conduto, um fio até ele, porque é nele que está a salvação. Então a vida deles era Jesus, em tudo. Bom, e como a igreja se comportou depois do recebimento do Espírito Santo? Então eles receberam o poder no Pentecostes e eles pregaram em línguas, e isso está em Atos 2, é um assunto bem controverso aí para muitas pessoas, mas parece ser bem
simples e tranquilo para mim quando você lê Atos 2. O objetivo do dom de línguas que o Espírito Santo deu para eles era eles falarem de Jesus para o máximo de pessoas possíveis. Portanto, o objetivo do dom de línguas não era mascarar nem falar numa língua dos anjos. Pelo contrário, era falar na língua dos homens. Na língua para que todas as nações pudessem ouvir. Jesus tinha falado, vão e preguem a todas as nações. Então eles deveriam ouvir o evangelho em todas as nações. E cada discípulo, cada apóstolo falava numa língua diferente. Como era o Pentecoste, estava todo mundo em Jerusalém, de diferentes nações, judeus e pessoas que não eram judeus, mas eram convertidos a Deus. E os prosélitos, que chamavam prosélitos, estavam lá em Jerusalém e ouviam eles pregando. E não dava tempo de entrar no curso de línguas. Ali era o sobrenatural. E cada um pregou e as pessoas se converteram. E o resultado disso, a igreja cresceu. Milhares se converteram num só dia. 3.000, segundo o relatório de Atos. E aí se formou a igreja cristã. E como essa igreja vivia? Atos 2, versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, das orações. Então, uma igreja perseverava no estudo da palavra, no ensino de Jesus. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia egoísmo, o amor de Deus reinava, cada um ajudava o outro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, quer dizer, todo dia, perseveravam unânimes no templo. Eles iam no templo como uma família, unidos. E lá eles louvavam, oravam a Deus e a Jesus Cristo. E os outros que não eram cristãos viam como eles eram unidos, como eles se amavam. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer dizer que eles faziam a cerimônia da Santa Ceia, que lembrava Jesus, e ainda comiam juntos, uns nas casas dos outros. Era uma igreja unida, uma igreja viva, uma igreja amorosa, calorosa, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E dia a dia essa igreja crescia. Era uma igreja que o Espírito Santo habitava nela, era amorável, ela amava o seu próximo, ela dividia o pão, dividia as necessidades dos outros, pregava Cristo, perseverava na doutrina e adorava a Deus todos os dias. Boa igreja firme, hein? Então eu marquei aí no slide, era uma igreja muito firme, mas ela era perseguida. Perseguidos, mas firmes. Em Atos 5,41, agora está aí no slide, retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando de terem sido julgados dignos de sofrimento, de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Então isso está em Atos 5,41, é um texto que fala ali que alguns apóstolos tinham sido presos e chicoteados, e eles se regozijaram, falando, que bênção, nós sofremos para amar a Cristo, quer dizer que o nosso galardão no céu é grande, porque Jesus prometeu isso. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Eles tinham sido chicoteados, saíram da presença do sinédrio, das autoridades religiosas, e falaram, nós não vamos parar. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, se vocês nos matarem, nós vamos ressuscitar também. Nós vimos o Cristo ressuscitado, não vamos parar. E eles saíram depois do chicote, e aí a Bíblia registra isso. Ó. Todos os dias de templo, no templo, em casa, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Então a mensagem central deles era Cristo, Cristo, Cristo. Satanás tentava parar, perseguindo, ameaçando, e eles não. Jesus é o Salvador, Ele é o Senhor. E a igreja crescia à medida que eles pregavam Cristo. E essa deve ser a nossa mensagem do púlpito também. Cristo, Ele é o Senhor. Exemplo dele, mas Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Quando nós pregamos a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a igreja cresce. E é isso que eu espero que você faça do seu púlpito. Vamos em frente aí, e tem muita coisa legal ainda. E o que os discípulos, os apóstolos diziam? Então, principalmente, eles eram testemunhas da ressurreição. Acompanhe comigo na sua tela, Atos 10:39. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou para pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, um exemplo de uma pregação dos apóstolos. Eles se consideravam testemunhas de tudo que Jesus tinha feito, de todo o seu nascimento, ressurreição, mais o seu ministério, né, desde o seu batismo, desde o seu ministério até passando pela cruz,
pela morte dele e pela ressurreição. Todas as curas, as ressurreições que Jesus fez, tudo que ele fez, o que ele disse, e eles se tornaram testemunhas principalmente da ressurreição de Jesus. Então, segundo o Novo Testamento, as cartas de Paulo, mais de 500 pessoas viram Jesus de uma vez só. E essas pessoas que viram Jesus, nada conseguiria segurá-los. Mesmo a perseguição, a prova, a morte, eles diziam: vocês não vão nos parar, porque assim como nós vimos Jesus ressuscitado, ele prometeu que vai nos ressuscitar. Então nós vamos ressuscitar e nós vamos em frente. E assim eles iam. Então Deus tinha ressuscitado e eles se tornaram a testemunha da ressurreição de Cristo e do ministério de Cristo, de que Jesus tinha sido morto, mas ele tinha ressuscitado e ele tinha sido constituído juiz de vivos e mortos. Então esse era o testemunho que eles davam. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do livro de Atos. Continuando, vai aparecer um personagem incrível, Saulo de Tarso. E essa igreja perseguida, ela começa a pregar. E haviam homens cheios do Espírito Santo, inclusive homens que eram chamados diáconos, não eram apóstolos, mas tinham recebido o Espírito Santo pela imposição de mão dos apóstolos. Eles saíram pregando, testemunhando, cuidando da distribuição de pães, faziam milagres, tinham o poder do Espírito. Um deles era Estevão. E Estevão pregando, os membros, os líderes religiosos não tinham poder para poder resistir à pregação de Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, e então eles martirizaram, assassinaram Estevão a pedradas. Estevão morre olhando para o céu, vendo o céu aberto, Jesus assentado do lado do trono de Deus. E um dos que segura as vestes daqueles que apedrejam Estevão é um homem chamado Saulo de Tarso, um judeu estudado nas leis judaicas, uma autoridade entre os judeus, mas que respirava ameaças e ele achava que o cristianismo era uma heresia e que eram os líderes judaicos que estavam certos. Então ele começa a perseguir os crentes. E aí, vamos ler aí na tela Atos 9:3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, ele ia lá para prender mais cristãos. Ele já tinha prendido, torturado, talvez até assassinado cristãos em nome de Deus. Que loucura, né? Uma perseguição dessa em nome de Deus. Subitamente o cercou um resplendor do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: e Senhor Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, meu amigo, a cabecinha de Saulo entrou em parafuso. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te cumpre fazer. E disse-lhe, porém, o Senhor. Até aí, né? E aí Saulo fica cego. E aí ele fica vários dias, se eu não estou enganado, 3 dias em jejum e oração, em choro e contrição, pensando: então quer dizer que tudo que eu fiz estava errado. Todas as pessoas que eu prendi, que eu persegui, que eu matei, tudo aquilo que eu fiz em nome de Deus, eu estava trabalhando contrário a Deus, eu estava trabalhando para o inimigo de Deus. E aí ele entende que ele tinha se tornado um grande pecador em nome da religião, não em nome de Deus, em nome de Cristo, mas em nome da religião. Cuidado para não ser uma pessoa extremista em nome da religião. Coloque Jesus no centro, o amor de Deus no centro, e as coisas elas vão se encaixando. Mas se você defender bandeira, religião, denominação, aí você anda num terreno perigoso. É claro que você tem uma denominação, eu tenho a minha. Sou adventista do 7º dia, mas eu sei que quem vai me dar a salvação é Jesus, não é a minha denominação. Então cuidado com isso. Feita essa observação, vamos voltar ali para o texto. E aí quando ele entra lá na cidade, você já deve conhecer, que o Espírito Santo, Jesus aparece para um homem chamado Ananias. E ele fala: Ananias, Atos 9:15, está aí na tela. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, Saulo, para levar meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. E ele fala: Ananias, vai lá numa rua chamada direita, e ele está lá, ele já se arrependeu dos pecados dele, toca ele estava cego, abre os olhos dele e batiza ele, porque ele vai ser um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E aí Ananias vai lá. Então foi uma conversão total. De perseguidor ele se transforma no apóstolo, enviado de Jesus. Ele vai escrever 14 cartas do Novo Testamento, vai viajar mais do que qualquer um para pregar o nome de Jesus, perde tudo que tinha, toda a sua posição, mas ganha Cristo e a salvação. Ele levou o evangelho por muitos países. Sua igreja base, onde ele encontrou apoio, era Antioquia.
E o evangelho inclusivo com um foco nos gentios. Ele pregava não para os judeus, mas para os outros que não eram judeus. Pregava para os judeus também, mas também a Israel. E o tema dele era a graça de Deus, não a lei de Deus, a circuncisão, os rituais, as cerimônias, os cordeiros. Isso não era o foco da pregação de Paulo, porque a nova mensagem era Cristo. E aí os judeus achavam que só os judeus iriam se salvar. E Paulo, Deus chamou ele para uma missão especial. Até porque quando ele pregava para os judeus, como ele tinha perseguido os judeus, o testemunho dele não era aceito. Portanto, o foco da missão de Paulo não era pregar para judeu, porque outros iam pregar para judeu, Pedro e outros. Paulo pregava para os gentios. Então se inicia um novo capítulo na igreja cristã, porque Saulo ele vai abrir para o evangelho para outros, para os gentios. Mas antes aconteceu uma coisa importante com Pedro. Vamos ver o que aconteceu. Bom, no começo, quando Jesus mandou eles pregarem, eles começaram a pregar, mas eles não tinham ainda entendido que eles deviam pregar para todas as nações, todas as raças, todas as pessoas. Eles achavam que era só judeus que iam para o céu, ou quem se convertia ao judaísmo, que eram chamados de prosélitos, de outras pessoas de outras nações que entravam no pacto de Abraão, se converterem. Então eles tinham que seguir todos os rituais, todo o cerimonialismo, inclusive a circuncisão, que era um rito que, quando ele entrava na promessa de Abraão. E Pedro, apesar de Jesus ter falado claramente para eles pregarem para todas as nações, eles ainda não estavam pregando para as outras nações. E aí Pedro tem uma visão, e nessa visão do lençol, Deus fala, mata e come. Pedro fala, não, mas eu nunca comi nada imundo. E aí Deus fala, não tornes imundo aquilo que Deus purificou. E não tinha nada a ver com comida, o assunto era pregar para outras pessoas que não eram de descendência judaica. Acompanhe comigo o texto que eu selecionei aí, Atos 10, 28. Ele disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Então, Pedro tem essa visão e entende que Deus está falando para ele ir e pregar para romanos. E vem ali um homem da guarda romana chamado Cornélio e chama Pedro para que ouvir a pregação de Pedro. E Pedro vai. E ele fala isso que a gente está lendo aqui. Ó. Vocês sabem que não é lícito a um judeu juntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. Jesus Cristo, né? Eu coloquei esse texto da pregação. Não a todo o povo, mas testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou, Jesus, pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. E então aquelas pessoas que eram gentios, eles aceitaram Jesus, se converteram e eles receberam o Espírito Santo. Olha o que está escrito aí no 10:45. Os crentes que eram da circuncisão, quer dizer, que eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios, quer dizer, não judeus, que eram romanos, o centurião e outros funcionários do governo romano, se derramasse o dom do Espírito Santo. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados, esses que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Então aqui abre a pregação do Evangelho para povos não judeus. Esses gentios não eram judeus circuncidados, frequentantes da sinagoga, talvez eles poderiam até ir na sinagoga, mas a partir dali ficou claro que Deus estava dizendo para eles, preguem para todos. Todos são bem-vindos no reino de Deus, não só judeus, não só prosélitos, todos. E aqui abre-se o evangelho para pregar para os gentios. E quem vai levar isso extensivamente é Paulo de Tarso. Não só Saulo, outros discípulos e apóstolos também, eles vão seguir para os países distantes para pregar. Mas aqui é um capítulo importante da abertura do evangelho para todas as nações e graças a Deus chegou até nós, brasileiros, aqui do outro lado do mundo. A partir daí, o livro de Atos ele vai dar um foco no ministério de Paulo. Então Paulo vai sempre andar com equipes. João Marcos que escreveu o Evangelho, que foi apóstolo, Lucas, Barnabé, que deu apoio no começo, quando ninguém acreditava que Paulo estava realmente convertido, Barnabé, Timóteo, um jovem que ele leva como discípulo, e aí ele vai fazer viagens missionárias para poder espalhar o evangelho por todo o mundo, especialmente por todo o Império Romano, o mundo do Império Romano. Ao mesmo tempo, como os anos vão passando, outros apóstolos vão para distantes regiões, alguns vão para a Índia, outros vão para o norte da África, Etiópia, alguns para a Grã-Bretanha, e eles vão espalhando o evangelho para todo mundo. Então eu botei esse slide aqui, como um resumo do livro de Atos para nós, que ele vai fazer toda a base histórica das cartas e todos os livros do Novo Testamento. Atos 10:43 diz assim, dele, no caso de Jesus, todos os profetas do Velho Testamento dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Uma mensagem
bem central no livro de Atos. Dele, de Jesus Cristo, os profetas testemunham que crendo nele se recebe perdão dos pecados. Então o que nós vamos ter de conteúdo no livro de Atos? A ascensão de Jesus Cristo ao céu, o recebimento do poder do Espírito Santo no Pentecostes, a pregação, a formação da igreja, de uma comunidade de crentes que vai se expandindo, que ama, que persevera. Perseguições acontecem iniciais, a formação dessa comunidade cristã, milagres acontecem, os apóstolos curam, expulsam demônios, Ananias e Safiras mentem para o Espírito Santo, fazem uma promessa que iam dar um valor, uma quantia X, e dão menos e morrem na presença do Espírito Santo. Estevão é apedrejado e ali se iniciam grandes perseguições na cidade de Jerusalém. Quando começa essa grande perseguição pela morte de Estevão, todos os cristãos têm que sair de Jerusalém e ficam lá só os apóstolos. E ali, quando os cristãos saem, adivinha o que eles vão sair fazendo? Pregando. Então parece que Deus teve que permitir uma perseguição para que eles saíssem do casulo e fossem pregar. E aí eles vão pregando e surge Paulo, e aí Pedro vai e prega para Cornélio na abertura do Evangelho aos Gentios, como eu acabei de falar, e aí Paulo inicia viagens missionárias. Então nessas viagens missionárias eles ungem Paulo, se você ler aí na sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, né, quando ele vai iniciar a primeira viagem, no Atos capítulo 13, diz assim: havia na igreja de Antioquia. Antioquia era uma igreja que não ficava na Judéia, ela ficava mais afastada da Judéia, e ali em Antioquia havia profetas e mestres, e Paulo foi mais aceito ali. Barnabé pegou Saulo e levou para lá, ele falou: olha, não vão aceitar você no mundo judaico. E Jesus mesmo falou: não vão receber o seu testemunho em Jerusalém. Então ele foi designado pelo próprio Cristo para pregar para os gentios. E lá Barnabé, que era um homem de Deus, haviam vários aí, no versículo 2, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que tenho chamado. E então, jejuando, orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. Não é uma viagem de 2 dias, são viagens de meses, às vezes de anos. E eles vão passando por Chipre, pelas regiões ali várias regiões da Galácia, da Capadócia, algumas cidades, Listra, Derbe, vão pregando e formando comunidades cristãs, igrejas. A gente fala igreja, a gente imagina um templo. As primeiras igrejas eram nas casas, e formando essas igrejas. E aí eles voltam, quando eles voltam para Jerusalém, para dar o relatório, tudo o que aconteceu, todos ficam maravilhados, mas acontece um problema. Então pessoas da circuncisão, que eram judeus, e obedeciam a lei, os ritos, cerimônias, a circuncisão, que diziam: não, se os gentios se converterem, eles têm que ser circuncidados, seguir todos os regulamentos cerimoniais. E Paulo fala: não precisa isso. E aí os gentios começam a ficar perturbados. Mas imagina, a gente não é judeu, a gente não tem que viver como judeu, a gente tem que aceitar só aquilo que é moral. E não estava em questão, no meu entender, ali a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eram outros ritos: a circuncisão, a morte de cordeiros, as tradições judaicas que nem estavam na Bíblia. E aí eles fazem um concílio em Jerusalém para decidir se eles tinham que ser circuncidados e obedecer todos os regulamentos ou não. E o resultado está em Atos 15, não. Então eles não deveriam obedecer circuncidados e obedecer tudo, mas apenas algumas orientações básicas sobre uma vida sexual reta, sobre não participar de animais mortos oferecidos a ídolos, idolatrias e algumas coisas. E aí Paulo fica mais tranquilo, os gentios também. Isso poderia colocar a perder o trabalho entre os gentios. E aí Paulo organiza e vai numa segunda viagem missionária, leva mais gente com ele, funda mais igrejas, expande mais ainda da onde ele tinha ido, e volta, e depois uma terceira viagem missionária, e expande mais, e vai aí pela região da Galácia, vai pela Macedônia, passa por lado da Macedônia, né, ultrapassa ali aquelas ilhas, vai para Macedônia, vai para Grécia, e vai expandindo. E finalmente ele é teimoso, e volta para Jerusalém, o Espírito Santo avisando: você voltar lá, você vai ser preso, porque seu ministério não é lá. E ele volta, mas aí ele é preso, e ele, querendo ir para Jerusalém, vai terminar preso e deportado para Roma. Quer dizer, ele quer pregar para os judeus, mas vai terminar para os gentios. Então está aí, né? Deus é soberano. E ele vai para Roma e ele prega em Roma. Lá em Roma ele fica em prisão domiciliar, de onde ele escreve várias cartas. Segundo alguns, ele foi liberto dessa primeira vez que ele foi preso, e depois ele ainda viajou e pregou mais um pouco, e depois ele morre decapitado em Roma. Então o livro de Atos termina focando em Saulo, que agora é Paulo,
em Roma, pregando o evangelho e escrevendo as cartas. Bom, e as cartas paulinas? Eu estava vendo aqui no slide anterior, na hora que eu gravei o vídeo, estava fazendo umas caretas aqui, né? Acontece em gravação, você está fazendo exercício. Mas vamos lá. E o conteúdo das cartas paulinas? O que nós vamos encontrar Paulo escrevendo? Se você quer entender a cabeça de Paulo, você vai ter que ler os livros dele, as cartas dele. E ele se considerava um pecador maior de todos. Então o principal tema que você vai encontrar lá é a salvação em Jesus Cristo, como a esperança da vida eterna para todos os gentios, para todos os judeus também, para todos somos pecadores. A graça de Deus que cobre todos os pecados, isso é um tema constante. A controvérsia, a circuncisão, lei e gentios vai encontrar constantemente no livro de Atos, que é aquilo que a gente acabou de falar, que estava acontecendo no livro de Atos, né? Que os judeus queriam circuncidar, fazer a marca nos gentios para que eles obedecessem todos os ritos, regulamentos, tradições judaicos. E aí eles falam, eles não precisam disso. Só alguns princípios básicos, né, morais. Eles precisam crer em Jesus. Essa controvérsia vai aparecer em várias cartas. Orientações gerais para perseverarem na fé, num mundo que acontecia muita perseguição. Perseverar na fé em Jesus. Orientações para organizar as igrejas que eles iam fundando, e às vezes eram nas casas, depois passavam às igrejas. Então orientações como proceder na igreja. Paulo ele fala muito sobre isso. Dirigidas a várias cidades, então por isso que são os nomes das cartas. Romanos é carta de Paulo aos romanos, Coríntios, carta de Paulo aos coríntios, a primeira carta, a segunda carta, que cartas são chamadas epístolas. E igrejas da região da Macedônia, que você pegar no mapa aí você vai ver, Filipos, Corinto. Você vai ter igrejas da região da Grécia, se eu não estou enganado, acho que Corinto, acho que é da Grécia, que é mais para baixo. Igrejas da região da Galácia, Gálatas. Efésios, que igreja da Ásia Menor, ali na região da Ásia Menor. Se crê também que João também era um presbítero, uma espécie de pastor, ancião, cooperador que atuava na região da Ásia Menor. E a Capadócia também, ali para cima um pouquinho. E até a carta dele a Roma. Né? Provavelmente ele enviou essa carta antes dele ir para lá, e depois ele vai. Carta aos hebreus também, aos próprios judeus, tá? Se acredita, muitos creem que foi escrita por Paulo. Então Paulo escrevia para todos, orientando, sempre levando o tema da salvação, a graça de Cristo, e mostrando que Jesus era a salvação e através dele nós recebemos a vida eterna. Paulo não fala contra a lei dos judeus de maneira alguma, ele fala em Romanos capítulo 7 lá, que o mandamento é bom, é santo, justo, mas nós somos maus, somos pecadores, e aí há um conflito. Mas o que Paulo condena é o uso da lei como meio de salvação. Ele fala que só Jesus é salvador, só através dele nós temos a graça. E também ele combate essa força que os judeus queriam de fazer com que os gentios se circuncidassem e obedecessem todas as tradições e regulamentos judaicos. Aquilo já era uma coisa do passado, uma aliança terminada. Então acho que esse é um resumo geral do conteúdo das cartas paulinas. Bom, e agora as cartas de João, né, que estão lá no finalzinho, primeira, segunda, terceira carta de João, João apóstolo, mesmo que escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Então, João ele é considerado que era um presbítero, né, um presbítero quer dizer alguém que cuidava de igrejas, e ele era na cidade de Éfeso e outras cidades da região da Ásia Menor, ali para onde foram enviadas as cartas do Apocalipse. Os temas que nós vamos encontrar nas cartas de João, o amor de Deus, como uma marca do discipulado, daquele que segue Jesus. Nossa, João vai falar muito do amor. João 13:35 no evangelho dele, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, tiverem amor uns aos outros. Nas cartas ele fala, nisso nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Então o amor de Deus, como centro dos mandamentos de Deus, uma vida de amor verdadeiro, é um tema recorrente nas cartas de João. A fé em Jesus como a fé que vence o mundo, né? Que a igreja passa por perseguição, por prova, mas ela vence. Os mandamentos de Deus, com o amor como valor central. Jesus Cristo como o Cordeiro que perdoa os pecados e é nosso advogado, intercede por nós à direita do Pai. Tema recorrente também. O Pai e o Filho como sendo um com o Pai. Havia um movimento gnóstico, espiritualístico, dizendo que Jesus não tinha se encarnado, mas era só um espírito. Isso era uma heresia. E João ele fala, olha, aquele que confessa que Jesus veio em carne, quer dizer que ele se encarnou mesmo, que Deus se fez homem, esse é o Espírito de Deus. O que não confessa isso não é de Deus. Então era uma espécie de espiritismo, espiritualismo que tentava infiltrar na igreja. Mas o tema central de João, no meu ver, é Jesus Cristo, a fé em Jesus como Cordeiro de Deus e o amor de Deus. Bom, nós temos também as outras cartas, né? Pedro, nós temos 1ª e 2ª Pedro, a carta de Tiago, a carta de Judas, que é o irmão de Tiago, não o Iscariotes. Então, essas cartas são cartas de outros apóstolos, escrevendo para a igreja de Deus também,
acho que Pedro, que fala que escrevia para as igrejas da dispersão no ponto. A dispersão eram judeus que estavam espalhados no mundo gentílico já antes da época das perseguições cristãs e da destruição de Jerusalém. Então, e haviam igrejas cristãs nesses lugares, e Pedro escreve para elas. Tiago escreve também, dá a entender que Tiago escreve talvez para os próprios irmãos judeus, talvez para alguns que tinham se convertido também, Judas. Então, segundo a tradição, todos os apóstolos morreram mártires em lugares bem distantes de Jerusalém. Por exemplo, levaram a sério o Ide a todas as nações. Alguns foram até a Índia, se eu não estou enganado, Bartolomeu e outros também, ao sul da Índia, que é muito distante de onde eles estavam. Outros à Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, lá em cima, foram para lá. Outros ao norte da África, como Etiópia, a Macedônia, regiões onde Paulo passou também, a Roma, como Pedro foi até Roma, se entende pela tradição, e Paulo também, e foram até os confins da terra para levar o evangelho. E é natural que desses lugares que eles estavam, eles deveriam escrever cartas e mandando para as igrejas, ou talvez até de Jerusalém, não sei, mas eles ali orientavam as igrejas, animavam a fé delas em Jesus Cristo, e são temas importantes, sempre vão falar sobre o evangelho, mas Jesus sempre é o tema central das cartas. Finalmente a gente chega no livro do Apocalipse, que já é numa época posterior, praticamente todos os apóstolos tinham sido martirizados, morridos, queimados, serrados, crucificados de ponta cabeça, como a tradição diz que Pedro foi, e aí o último que sobreviveu foi João, o apóstolo. A tradição diz que tentaram matá-lo, alguns dizem que envenenado, outros dentro de um tacho de azeite fervendo, mas Roma não conseguiu matá-lo. O reino de Deus, ele foi perseguido, e Roma sempre foi utilizada como um agente do diabo contra o evangelho, contra Cristo, contra os cristãos. E aí eles tentando matar João não conseguiram, os outros todos eles mataram, eles enxergavam os apóstolos como uma ameaça a Roma. E não só Roma, porque eles estavam em outros países e morreram mártires nesses outros países. Satanás tentou parar o evangelho através das perseguições, mas ele não conseguiu. Então João vai numa colônia prisional na ilha de Patmos, no mar Egeu, e ali ele vai ficar exilado e ele vai morrer de velhice. Mas antes ele vai receber uma visão especial. Jerusalém já tinha sido destruída, como as profecias de Daniel tinham falado e como Jesus tinha profetizado. Os cristãos já tinham saído de Jerusalém. Não tinha mais como eles ficarem lá amarrados com a lei velha, ou seja, a cerimônia, a circuncisão. Os judeus que não aceitaram Jesus Cristo ficaram lá, foram mortos, massacrados, crucificados, foram expulsos, se tornaram escravos. Os cristãos fugiram porque Jesus deu o recado. E na destruição de Jerusalém, nenhum cristão há registro que tenha morrido, porque quando Jesus avisou, quando vocês virem a cidade cercada, é hora de fugir. E quando o cerco deu uma abertura, de uma maneira sobrenatural, o exército romano saiu, foi atender uma guerra lá, e aí os cristãos fugiram. E os judeus ficaram e morreram, muitos, milhares deles morreram. Foi um dos piores cercos da história humana. E ali, isso não quer dizer que Deus não aceita os judeus, ele aceita, ainda aceita como aceita qualquer um de nós. Foi uma nação especial, escolhida por Deus para trazer a Bíblia para nós, trazer a mensagem dele, veio o Messias, mas que, segundo o relato do Evangelho, naquele momento rejeitou o Evangelho. E ali a fúria de Satanás veio sobre a cidade de Jerusalém e ela foi destruída. Então, João ele é exilado em Patmos e aí perguntas vêm à mente: o que será do Evangelho? O que será dos cristãos? Será que Jesus esqueceu de nós? E ele era o último dos apóstolos. Será que Jesus vai voltar nos meus dias? Será que eu vou morrer? E aí Jesus abre para João o panorama profético dos eventos que estavam acontecendo, já tinham acontecido e iriam acontecer até o final dos tempos, mostrando que a igreja seria sim vitoriosa sobre Satanás, sobre a Roma imperial, sobre as perseguições. E as profecias abrem desde os dias do Evangelho até os nossos dias, até a volta de Jesus, novos céus e nova terra. Então João vê em visão profética a igreja passando por perseguições, mas sendo vitoriosa, o evangelho sendo pregado a todas as nações, os anjos simbolizando a igreja, pregando a todas as nações, as perseguições da Babilônia profética, que é a Roma, agora não a Roma imperial pagã, mas a Roma espiritual, perseguindo a igreja, levando o evangelho apostatado, adulterado, e o evangelho indo avante, e os mandamentos, a igreja verdadeira que obedece os mandamentos de Deus, não só a letra, mas o amor a Deus, o amor ao próximo, a fé em Jesus Cristo, tudo isso acontecendo e culminando com a volta de Jesus como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, que vence a besta, o poder que acontece no Apocalipse, segundo muitos estudiosos, um poder papal, o poder romano,
o poder das nações perseguidoras, a Inquisição, tudo aquilo que aconteceu já na história e ainda vai acontecer, segundo o livro do Apocalipse, a Bíblia mostra tudo isso como Jesus Cristo como vencedor. E então João vê que Jesus Cristo vai vencer. E ele escreve tudo isso nessa profecia chamada o livro do Apocalipse, que quer dizer revelação. E assim a Bíblia termina com uma mensagem de esperança e uma mensagem profética. E eu vou terminar dizendo aqui, Jesus ele termina dizendo assim, Apocalipse 22:18: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus, diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Fim. E a Bíblia acaba. Então Jesus fala: eu venho sem demora, mas o sem demora de Deus é diferente. A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não veio ainda, Jesus não veio nos buscar, não porque ele está demorando, como diz Pedro, mas porque ele está dando chance, ele quer que todos se arrependam e ninguém se perca. E então, segundo o Evangelho, Mateus 24:14, e será pregado este Evangelho do Reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando a última pessoa, da última tribo, da última nação, ouvir a mensagem do Evangelho, não quer dizer que todos vão aceitar, mas ouvir, tiver a oportunidade e tiver tomado sua decisão a favor do nome de Jesus ou não, então virá o fim. Quer dizer, os eventos finais que virão a essa terra acontecerão, as perseguições finais acontecerão e Jesus Cristo será finalmente o vitorioso. E aí virá um novo céu e uma nova terra para você e para mim e para todos aqueles que crerem no nome de Jesus Cristo como seu Senhor. Que Deus abençoe você e você seja um grande pregador de Jesus. Por isso, essa aula é tão importante, porque ela mostra Jesus nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. Então, ele é a nossa mensagem central para todas as nações. Que assim seja. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos ao nosso quiz agora, então. Vamos testar os seus conhecimentos sobre essa aula. O objetivo dos evangelhos é apresentar o Filho de Deus e, crendo nele, recebermos a vida eterna. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Claramente está escrito isso em João 20:31. O objetivo do Evangelho é apresentar Jesus Cristo e, crendo nele, ter vida eterna. 2. Há 3 evangelhos sinóticos de mesma época. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, têm a mesma ótica. E João tem uma ótica um pouco diferente, não divergente dos 3 primeiros. Pergunta 3. Todos os 4 evangelhos abordaram Jesus como Salvador dos judeus. Verdadeiro ou falso? Bom, é uma pegadinha, né? Porque todos apresentam Jesus como Salvador. Só que Lucas apresenta Jesus não só como o Salvador dos judeus, mas como o Salvador dos gentios também. Então, se for considerar assim, aí seria falso. Mas sim, Jesus é o Salvador dos judeus, né? Mas eu coloquei aí essa pergunta simplesmente para a gente poder discutir esse ponto, que Lucas ele mostra de uma maneira mais ampla Jesus como Salvador dos gentios. Pergunta 4. O conteúdo dos evangelhos é a vida de Cristo até a sua morte. Verdadeiro ou falso? Falso, porque os evangelhos vão além da morte. Eles falam da ressurreição de Jesus. Então fala das profecias, do nascimento, batismo, ministério, vida, morte e ressurreição. Então não para na morte. Pergunta 5. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação dos evangelhos, da vida de Jesus agora na pessoa do Espírito Santo e na igreja. Verdadeiro ou falso? Bom, tá fácil, né? É isso mesmo. Então o livro de Atos continua Jesus Cristo dentro do livro de Atos através do Espírito Santo movendo a igreja, né? Então ele é a continuação. É uma história que não acabou. Jesus foi para o céu, lá ele envia o Espírito Santo e o Espírito Santo continua a obra de Jesus. Por isso que ele fala em Mateus 28:20: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco através do Espírito Santo. Pergunta 6. O tema central da mensagem do livro de Atos é a libertação dos judeus de Roma. Falsa, né? Claro, o tema central do livro de Atos é Jesus, assim como dos evangelhos, todo o Novo Testamento. A conversão de Paulo a Cristo foi um evento marcante da história cristã. Verdadeiro ou falso?
verdadeiro. E eu coloquei aí de propósito essa afirmação para a gente lembrar que através de Jesus a vida dele foi transformada e ele se transformou de perseguidor num instrumento precioso para Cristo, para levar o evangelho aos povos que não eram judeus ou povos gentios. 8. Todos os apóstolos morreram como mártires. Verdadeiro ou falso? Falso, porque um deles, João, o apóstolo, morreu de velhice na ilha de Patmos. Tentaram matar ele, mas ele não morreu. E lá ele vai escrever o livro do Apocalipse. 9. Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Verdadeiro ou falso? Falso. Paulo escreveu 14 cartas. Ainda nós temos cartas de Pedro, de João, de Judas e de Tiago. 10 agora, né? O tema central de Paulo é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Fácil, tá certo, é exatamente isso. Salvação pela fé em Jesus Cristo, que ele pregava para os gentios. E a última, Jesus é o tema central de todo o Novo Testamento. Verdadeiro ou falso? É claro que é verdadeiro. E podemos dizer que ele é o tema central de toda a Escritura, como um fio de ouro que corre de Gênesis até o Apocalipse. Espero que essa aula tenha ajudado você a encontrar Jesus nas Escrituras e que você faça dele o seu melhor amigo, o seu Senhor e o seu Salvador. E leve ele também para muitas pessoas através do púlpito. Em nome de Jesus, amém. Tchau.